vence a Argentina no futebol por 2-0. Chove gelo em Porto Alegre e a meteorologia avisa que a temperatura vai cair mais ainda. 500 mil pessoas deixam a zona rural por causa da seca e os padres e bispos encerram o jejum de 3 dias. O Papa reza na Gruta de Lourdes e celebra missa na despedida. E agora, as notícias da noite. Boa noite. Éder e Renato fora da Copa América. A decisão foi anunciada agora à noite no Equador pela Confederação Sul-Americana de Futebol e pegou de surpresa o técnico Parreira. Os dois estão suspensos porque foram expulsos em jogos supervisionados pela Confederação. Éder no jogo Flamengo e Atlético pela Libertadores, em agosto do ano passado. E Renato no mês passado, no jogo Grêmio e Peñarol em Montevidéu. Geraldo, ponta direita do Botafogo, deve viajar para Quito amanhã e entra no lugar de Renato. O substituto de Éder vai sair da equipe que já está no Equador. O presidente Figueiredo poderá vir ao Rio na próxima semana assistir ao casamento de uma sobrinha. Depois irá descansar no sítio dele em Petrópolis. Esta semana, o presidente Figueiredo vai receber em Brasília a visita de todos os ministros. Hoje, ele conversou por mais de 1 hora com o presidente em exercício, Aureliano Chaves, na Granja do Torto. Antônio Brito comenta esse encontro. Os 30 dias que passou no comando efetivo do país consolidaram no presidente Aureliano Chaves a ideia de que o governo Figueiredo precisa sofrer alterações na política econômica, no ritmo de atuação do Ministério e no relacionamento entre o Palácio do Planalto e os parlamentares do PDS ou da oposição. Dentro dos limites que a lealdade e a interinidade impunham, Aureliano chegou a dar algumas demonstrações nesse sentido. A partir de agora, com a volta do presidente Figueiredo ao país, começa uma, digamos, segunda etapa do governo Aureliano. Ele vai se limitar ao essencial nesses 15 dias que faltam até que o presidente Figueiredo reassuma. A conversa de hoje na Granja do Torto deve ter servido como um exemplo da situação, digamos, peculiar que Aureliano enfrenta. É contra uma série de coisas, mas jamais será dissidente. E no campo específico da sucessão, não concorda com a forma como estão sendo encaminhadas as negociações e as pretensões. Se mantém dentro da corrida sucessória, mas não pretende alterar o seu estilo e fica à espera de que sejam alteradas, isto sim, as regras do jogo, para só então passar a ter condições concretas de aspirar à presidência. O decreto 2045, que reforma a política salarial, deve ser lido amanhã no Congresso. A partir da leitura, o decreto tem 60 dias para ser aprovado, rejeitado ou para passar por decurso de prazo. A tendência dos partidos de oposição é no sentido de dar número, quer dizer, garantir a presença em plenário de 12 senadores e 80 deputados. Esse número é suficiente para que a matéria seja lida. Não é assim, deputado? A matéria é de suma importância e o partido se reunirá amanhã, pela manhã, com sua liderança e vice-líderes para definir a sua posição em plenário. Dentro do partido, a tendência é no sentido de que a matéria, o quanto antes, seja debatida e votada a fim de que o projeto seja rejeitado. Embora sem confirmação oficial, está praticamente certo que o relator do decreto vai ser o deputado pernambucano Nilson Gibson, do PDS. A presidente do PTB, Ivete Vargas, participa amanhã em Brasília do almoço semanal dos líderes da oposição. O presidente do PMDB, Ulisses Guimarães, garantiu hoje que o partido dele fechará questão contra o decreto 2045 e que o PDT e o PTB farão a mesma coisa. Depois sorriu e disse: agora temos um entendimento perfeito com o PTB. Mas a verdade é que esse entendimento do PMDB com o PTB nem sempre foi tão perfeito como afirma o deputado Ulisses Guimarães. E é exatamente sobre isso que Enio Peste fala. A deputada Ivete Vargas, presidente nacional do PTB, poderá ter um encontro com o presidente Figueiredo antes mesmo de o presidente reassumir o seu cargo. Um encontro a ser provavelmente acertado pelo deputado Nelson Marquesan, líder do PDS na Câmara, e destinado oficialmente a representar um gesto de cortesia de dona Ivete. Mas é claro que pode ser também a retomada das negociações entre o PTB e o governo, depois de rompido o acordo inicial. Essas informações circularam hoje aqui em São Paulo. No entanto, parece missão difícil para Ivete Vargas levar o PTB a apoiar com os seus votos o Decreto-Lei 2045,
que alterou a política salarial. O partido está dividido e, além disso, o ex-presidente Jânio Quadros, ainda afiliado ao PTB, deixou antes de viajar para a Europa instruções para que os PTBistas que lhe são fiéis recusem o acordo com o governo. O documento dos empresários. Hoje, em São Paulo, o banqueiro Olavo Setúbal diz que os empresários querem saber o que o governo pensa das sugestões apresentadas por eles na carta para que o Brasil supere a crise econômica. Ela foi entregue ao vice-presidente Aureliano Chaves em audiência com o deputado Herbert Levy, com o objetivo de colocá-lo ao par das ideias que os empresários entendem devam ser debatidas por toda a sociedade. Ou foi de iniciativa do presidente Aureliano Chaves encaminhar essa carta ao ministro Delfim Neto, que se propôs a dar uma resposta. Obviamente que após a entrevista do ministro Delfim Neto, aguardamos com imenso interesse os seus comentários. A política econômica brasileira foi tema hoje de um editorial do jornal New York Times. O comentário é de Paulo Francis. Hoje, no editorial, o Washington Post comenta o expurgo salarial brasileiro, os sacrifícios que representou para o trabalhador e os sacrifícios que o país inteiro faz para não cair na moratória. Mas conclui que talvez não adiante muito, porque os juros americanos continuam subindo sob Ronald Reagan e isso faz com que o Brasil deva cada vez mais sem gastar mais. Chama de diálogo dos surdos. Ontem em La Paz, no México, tivemos outra amostra desse diálogo. Reagan se encontrou com o presidente mexicano Miguel de la Madrid. Reagan falou da ameaça do comunismo na Nicarágua. Miguel de la Madrid diz que o problema da América Central é econômico. Quem tem razão? Pode haver uma diferença honesta de opinião, mas na América Latina ninguém duvida que o problema central seja econômico. E se Reagan quer evitar revoluções ou convulsões, terá de prestar atenção. Não há outra saída. Veja a seguir no Jornal da Globo. O governo da Paraíba começa a apurar a morte da única presidente de sindicato rural no país. E também uma reportagem de Hermano Henning sobre a redescoberta de Canudos.